Bom, graças a Deus a gente está aqui para dar continuidade à nossa matéria de soterologia, a doutrina da salvação. Nós paramos aí na página 23 e nós vamos pegar aqui o parágrafo que diz: o sistema religioso dos judeus antigos. Bem, o sistema religioso dos judeus antigos, ele era desprovido de misericórdia, e manter os extratos do judaísmo como normas para a vida cristã era invalidar o sacrifício de Jesus e escarnecer do Evangelho. Demorou para os apóstolos de Jerusalém entender isto, pois se houvessem compreendido logo no início a infinita distância entre Cristo e a religião, a igreja teria caminhado para muito longe do templo dos judeus e a história da nossa fé seria outra. Nós temos ainda nós estamos na infantilidade, também, ou na infância do cristianismo. Nós ainda estamos na infância do cristianismo, ainda estamos na infância da história da salvação. Infância é quando a gente ainda fica atrelado ao pensamento religioso, como a gente viu aqui na semana passada. Depois, inclusive, que eu coloquei lá o vídeo na internet, houveram vários questionamentos sobre a importância da religião para a salvação. E a religião para a salvação, ela é desimportante, ela não é importante, porque religião sempre é um sistema humano, uma escadaria humana para poder chegar até Deus. Religião, uma palavra que vem do latim, religare. Então o que é o religare? É a religação. Essa religação que é uma proposta humana, construir uma escadaria até Deus. Isso não pode ser feito. A salvação, ela é uma iniciativa de Deus em descer a nós, sem pontes, nem estradas, nem escadarias. Ele veio nos trazer o caminho que vai daqui para lá. Por isso que Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14. Então, para que serve a religião? Se fosse para Cristo endossar alguma religião, assinar embaixo, seria o judaísmo, que o judaísmo foi praticado pelos profetas, foi praticado pelo profeta Ezequiel, Neemias, Esdras. Se fosse para Jesus endossar alguma religião, seria o judaísmo, mas ele não endossou, muito pelo contrário. O Senhor Jesus, ele bateu de frente com aquele sistema religioso, porque ele é desprovido de misericórdia. O sistema religioso não pode promover a salvação, porque ele não tem a misericórdia pura que Deus tem. Para acontecer a salvação dos pecadores, é preciso agir com misericórdia para com os pecadores, e misericórdia pura, não pode ser misericórdia misturada, ela não pode ser uma misericórdia contaminada. O sistema religioso não tem isso, e demorou para os apóstolos entenderem isso. É por isso que você vai ler lá no livro de Atos que eles estavam indo para o templo, capítulo 3, estão indo para o templo. Tem um mendigo na porta do templo que é coxo. O homem é curado, fazia mais de 40 anos que ele pedia esmola na porta do templo. O homem é curado totalmente. Ao invés dos fariseus enxergarem um milagre, um sinal de misericórdia que Deus teve, não, ficaram implicando com os apóstolos, querendo saber como que eles tinham feito aquilo. O homem estava andando dentro da igreja lá, saltando, louvando ao Senhor, glorificando a Deus por causa do nome de Jesus. E os sacerdotes que não tinham misericórdia ficaram implicando. Não só implicaram com os apóstolos, como mandaram dar uma sova neles, uma quarentena de açoite neles. O templo de Jerusalém, enquanto esteve de pé, perseguiu a igreja, perseguiu Jesus. Jesus foi morto pela acusação de falar contra esse santo lugar. Vocês lembram no Evangelho? Jesus foi morto por causa disso, porque ele falava contra o santo lugar, dizendo que ia destruir o templo. Essa foi a acusação religiosa contra Jesus, e outra acusação política, que ele queria tomar o lugar de César. O templo era inimigo de Cristo, o templo de Jerusalém, e depois o templo foi inimigo dos apóstolos também. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando começou a fazer a evangelização dos gentios, o que aconteceu? Os crentes de Jerusalém falaram para Paulo ir lá, cumprir um voto no templo, para todo mundo ver que ele não era contrário à lei. Adiantou? Não adiantou nada.
os judeus de Jerusalém e do templo continuaram perseguindo o apóstolo Paulo, prenderam ele no templo e depois queriam matar ele. Mandaram ele, aí ele conseguiu escapar para Roma usando a cidadania romana que ele tinha. Quer dizer, se a igreja tivesse percebido logo desde cedo que não dá para andar atrelado com a religião judaica, com o judaísmo, a história da igreja teria sido outra. Mas a igreja não conseguiu entender isso. Os apóstolos de Jerusalém não conseguiram entender. Só quem conseguiu entender que a salvação gratuita de Deus, sem a religião, era Cristo, e somente Cristo, sem Moisés, sem lei, sem nada, foram os discípulos lá de Antioquia. Pode ser, irmão? Aí, se você pegar a geografia bíblica, Antioquia fica aqui em cima, na Síria. Jerusalém fica aqui embaixo. Aonde que começou a salvação gratuita? Em Antioquia. E em Jerusalém, como que fazia? Em Jerusalém tinha que guardar o ritual judaico. Sábado, alimentações, dias santos. Eles não conseguiram se emancipar da religião. Por isso que a gente fala aqui, demorou para os apóstolos de Jerusalém entender isso. Demorou muito tempo. A gente tem aí no próximo parágrafo: Jesus, ele foi morto porque a sua mensagem expandia a misericórdia de Deus a todos os homens. Isso aqui é fundamental. Quando a gente participa de um curso de teologia, que a gente vai estudar soterologia, e eu já participei de vários, a ênfase que muitos professores dão é nos termos técnicos da soterologia, um vocabulário bem teológico, que é importante na formação teológica. Só que a gente não consegue absorver muita coisa estudando soterologia só com os termos técnicos, sabe? Justificação, regeneração, que é a paliginésia, doutrina da eleição incondicional, santificação, tudo isso aí a gente aprende. Agora, ponto inicial é a misericórdia. Para entender soterologia, tem que entender que foi um ato exclusivo da soberania de Deus, em Deus se revestiu de entranhas de misericórdia e agir conosco, pecadores, sem levar em consideração nenhum mérito, mas nenhum mérito, e também nenhum demérito. O homem é incompetente para entender a salvação, o homem é incompetente para receber a salvação, e o homem continua incompetente para fazer a gestão da salvação. Por quê? Porque é um miserável. A miséria do pecado acabou com o nosso senso de espiritual. A gente viu aqui na aula de antropologia: mortos para Deus. O pecado matou a gente. O pecado matou a nossa sensibilidade para as coisas de Deus. Caímos na mais profunda miséria. Se Deus quiser fazer alguma coisa por nós, Ele vai ter que descer abaixo do nível da lama do solo, porque a humanidade está toda afundada no pecado. É isso que diz o Salmo, que a gente sempre lê, né? Esperei com paciência pelo Senhor. O que Ele fez? Inclinou-se para mim, ouviu o meu clamor e retirou-me de um charco de lodo horrível. Esse é o estado que o Salmo 40 coloca a gente. Todo mundo afundado debaixo de um charco de lodo, todo mundo, só gritando por salvação, só clamando por salvação. E teve que esperar com paciência pelo Senhor para que Ele tire a pessoa do charco de lodo e firme os seus pés sobre a rocha. Quem é a rocha? É o Cristo, é o seu Cristo. Quer dizer que Deus tem que agir com misericórdia pura, porque a religião não consegue fazer isso. Um pecador miserável não consegue ter misericórdia com outro pecador miserável. O camarada está na mesma situação, que é o cenário da cruz, né? Você não consegue se compadecer desse homem aqui estando na mesma condição que ele. Quer dizer que o pecador afundado no charco não consegue ter misericórdia do outro pecador afundado no charco. Começa a zombar dele, criticar ele. Quer dizer que Deus tem que realmente ter um estômago muito grande para poder entrar nessa cena de pecador contra pecador e mostrar que os dois estão condenados. Os dois. E para quem que Deus vai mostrar misericórdia? Que nós vamos ver aqui, bem? Então Deus tem que mostrar misericórdia para com todos os homens, não apenas aqueles que são dignos dela. O que é ser digno da misericórdia? É clamar por misericórdia, bem? É reconhecer que está em miséria. É daí que vem a palavra misericórdia. Misericórdia é uma palavra miserere,
Miserere é o grau mais baixo de miséria que possa existir, de pobreza. Miséria significa que você está totalmente desprovido de qualidade. Isso é miséria. Você não tem virtude nenhuma. O que é misericórdia? É pegar o coração e colocar nesta miséria. É assim que Deus tem que agir, colocar o coração dele no estado mais baixo que a gente está. Deus tem que agir com essa misericórdia não só para com aqueles que estão clamando por misericórdia, mas para com aqueles que não estão clamando também, que não sabem que estão na miséria. Isso é misericórdia pura. Cada sentença de perdão, clemência, piedade e absolvição de Cristo era motivo para grandes ódios por parte dos religiosos. Olha só a situação. Cristo agiu com misericórdia sempre, ele não se aparta da sua misericórdia, e ele tem autoridade para dizer: bem-aventurados os misericordiosos, Mateus capítulo 5, porque eles alcançarão misericórdia. Ele tem autoridade para dizer isso, porque ele sempre agiu com misericórdia. Só que quando ele fazia assim com o pecador, o que acontecia com as pessoas que estavam em volta? Ficavam revoltadas. Como que esse homem pode agir dessa maneira com essa pessoa? Lembra aquela pecadora que ungiu os pés de Jesus? A pecadora, ela ungiu os pés de Jesus, e o pessoal na sala começou a dizer: se esse homem fosse profeta, bem saberia quem é essa mulher, uma pecadora da cidade. Quer dizer que um condenando o outro. Eles ficavam indignados quando viam que Cristo recebia a adoração, que foi o caso dessa mulher aí, e outras vezes Cristo nem recebia a adoração e agia com misericórdia, que foi o caso daquele homem paralítico que a gente viu aqui semana passada, que foi levado por 4 amigos. A gente até ficou espantado. Se o homem era paralítico, provavelmente ele sofria de obesidade. Não está fazendo nada, está só comendo e pedindo esmola, está parado. Aí os 4 amigos pegam aquele homem e levam nas costas. Tem que ter muita força de vontade e muita fé. E para ajudar, a casa estava cheia, tiveram que subir o homem pelo telhado. E além de tudo, teve que suportar o peso dele para descer e a corda não arrebentar. Você vê o tamanho da fé. Quando aquele homem obeso desceu no meio da sala, Cristo ficou assim espantado com a fé deles, vendo a fé dos amigos. Aí Jesus agiu com misericórdia com o homem e disse para ele: filho, perdoados estão os teus pecados. Outras versões dizem assim: cancelados estão os teus pecados. Então o que é perdoar? É cancelar, tá? Não deve mais nada. Cristo fez isso aí, pronto. O pessoal ficou indignado porque ele tinha só perdoado pecados, e ele não podia. Pela lei ele não podia. Pela lei o pecador, para ser perdoado, tinha que levar uma satisfação lá no templo. Aí você fala: por que o professor Rogério então fala tanto sobre o sistema religioso? É porque quando você bate na porta do sistema para procurar misericórdia, você não encontra. Você não encontra misericórdia com o sistema, porque ele não está preparado para isso. O sistema ele tem uma balança, que é a balança do o que eu ganho com isso, que lucro que nós vamos levar com isso aí, qual vai ser o retorno. O que não é o caso de Deus. Deus não está esperando menor retorno pelas misericórdias que Ele faz, porque se Ele esperar retorno, já não é misericórdia. Quem espera retorno já não é misericórdia. Aí você volta para a balança. Deus não está esperando nem gratidão dos pecadores, mas nem gratidão Deus espera. Deus não espera gratidão, Deus não espera reconhecimento, Deus não espera amor, Deus não espera nada, porque o miserável nem sabe que está sendo salvo. A gente vai ver isso aqui hoje, tá bem? Nesse texto. E Cristo agia assim, mandava a pessoa para casa. Você não vê nenhum obrigado, você não vê. Ah, mas tem aquele episódio lá dos samaritanos, né? Do samaritano que voltou, os 10 leprosos. Mas você vê se Jesus estava esperando eles voltarem? Jesus não estava esperando. Jesus falou: ó, vai, apresenta-te ao sacerdote e dá para a lei o que a lei está pedindo. Jesus despediu eles para casa. Cristo só se espantou quando um voltou. Aí Jesus usou como lição: eu curei 10, por que só o estrangeiro voltou? Quer dizer, Jesus ele faz e não espera nem agradecimento, nem glória a Deus, nem o seu testemunho, ele não espera. Porque se ele esperar, aí o que vai acontecer? Já não é mais misericórdia.
O sistema religioso não consegue fazer isso. A salvação de Cristo vem por fora do sistema, por fora. Quem diz isso é Isaías. Isaías fala o seguinte: olha, eu esperei que alguém me ajudasse, e como ninguém me ajudou, meu próprio braço me trouxe salvação. Jesus falou: eu me basto a mim mesmo. Eu mesmo vesti as vestimentas de vingança e assumi as batalhas do Senhor. É difícil para a igreja entender isso aí. É difícil para o pregador entender isso aí. É difícil para o teólogo entender isso, que a salvação é um ato exclusivo da graça de Deus, sem esperar retorno. Aí você fala: e se eu não fizer nada de volta, né? E se eu passar a vida inteira e não me converter, o que vai acontecer? Deus continua sendo misericordioso com você, mesmo você não se convertendo. Ele sempre age com misericórdia, ele não pode negar a si mesmo. Foi isso que o apóstolo Paulo falou: ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Paulo escreveu isso aí a Timóteo. Por que Deus permanece fiel? Porque não pode negar a si mesmo. Deus não espera retorno. Se alguém dá um retorno, que nem o centurião de Cafarnaum, isso é espantoso, é um milagre. Alguém dá um retorno que causa espanto em Deus, é raro. Ninguém consegue espantar Deus, sabe? Causar admiração em Deus. Porque o que se espera do pecador miserável é que ele receba, vá embora e esqueça o bem que ele acabou de receber. Se alguém volta, se alguém se converte, se alguém se arrepende, se alguém começa a praticar obras de caridade, obras de amor, aí isso aí é admirável, isso espanta a Deus. Mas Deus não espera que as pessoas voltem a fazer isso aí. Então a gente está vendo aqui o seguinte: os evangelhos mostram que os líderes dos judeus ficavam observando e espionando Jesus para ver se ele curaria no sábado. O sistema religioso está vendo isso aí. Será que Jesus vai operar alguma coisa hoje aqui? E quem é religioso faz a mesma coisa: eu vou lá 1 ou 2 vezes, se não acontecer nada eu não volto não. Quer dizer, tem um sistema religioso e tem a pessoa religiosa. Vem 1 ou 2 vezes, 1 ou 2 meses, nada muda, nada acontece, aí ele abandona e vai procurar outro sistema religioso. E como o sistema religioso ele se alimenta dos religiosos, vai crescendo cada vez mais. Mesma coisa dos fariseus, fica espionando para ver se Jesus vai curar no sábado. E aí tem aquela aquela antiga história que a gente fala o seguinte: sirva a Deus de graça, sirva a Deus por graça, sem colocar moeda de troca, porque a partir desse momento que a gente se liberta da moeda de troca, nesse momento o amor de Deus começa a se revelar para você. Se você servir a Deus por um evangelho de resultados, que é o que tem aí, né? Evangelho de resultados. Evangelho de resultado coloca prazo para Deus, estabelece metas para Deus, tem cotas. O evangelho de resultados: se Deus não fizer, eu como a Bíblia. Se Deus não fizer, eu abandono a igreja. Esse é o evangelho de resultados. Então tem um evangelho de resultados. Deus, que é misericordioso, atende muitas pessoas que dizem que estão fazendo prova de Deus. Não estão fazendo nenhuma prova de Deus, nenhuma. Estão fazendo prova de si mesmo, porque é um evangelho de resultados. Tem que se libertar do evangelho de resultados e ir para o evangelho da cruz, aonde você se entrega como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é um culto racional. Está se apropriando da salvação, está entendendo o evangelho agora, está entendendo a doutrina da salvação. Escuta, aí Jesus contou uma parábola, que Jesus ele era bom de contar parábolas. O reino dos céus é semelhante a um rei que chamou aquele que estava devendo para ele. Aí vieram os conservos prestar satisfação, e tinha um que devia uma nota, vamos colocar aqui, R$500 mil, devia uma nota. Aí o rei falou: paga o que você está me devendo, R$500 mil. O camarada clamou por misericórdia, se jogou dos pés do rei, falou: Senhor, não faça isso comigo, eu não tenho com o que te pagar, coisa nenhuma, eu vou jogar você na cadeia, e junto com a sua família, e você vai ficar lá até eu ficar satisfeito. E o camarada continuou clamando: não, Senhor, tenha misericórdia, se o Senhor tiver misericórdia de mim, eu voltarei e vou te pagar. Aí o rei se compadeceu e perdoou toda a dívida, não precisa pagar mais nada.
Você pode sair e viver sossegado, não me deve mais nada, para a palavra da boca do Senhor Jesus. Mas não é que o camarada saiu na esquina e encontrou alguém que devia 50 reais para ele? Pegou pelo pescoço, espancou o rapaz, porque ela estava devendo 50 reais. Mas aí o rei tem um monte de gente que está vendo tudo que está acontecendo. Levaram a notícia: ô rei, o senhor viu aquele homem que o senhor acabou de perdoar R$500 mil aqui? Está espancando o servo dele ali que deve 50. Ah, não deu outra, mandou chamar o cara. Escuta, ô servo mau, você pediu misericórdia, eu agi com misericórdia com você, não foi? Quanto você me devia? R$500 mil, não era? E o outro, 50, por que você não perdoou ele do jeito que eu te perdoei? Aí o camarada emudeceu. Aí o Senhor Jesus falou: pois então agora você vai para a cadeia. Você, eu vou vender os seus filhos, e a sua esposa vai ser escrava também, e não vai sair de lá mais. Aí o Senhor Jesus, ele, para deixar o negócio mais furioso, ele falou: da mesma maneira o Pai Celestial agirá com vocês. Da mesma maneira, você está recebendo graciosamente o perdão, para que você possa ter comunhão com Deus e estender isso aí para o mundo inteiro. Isso é salvação. Isso é salvação. Agora vamos colocar aqui os pratos limpos. Quantas vezes a gente vê o sistema religioso ensinar isso? Você não vê. O sistema não consegue ensinar isso, só o Evangelho ensina isso. Então a gente começa a se libertar do sistema quando a gente absorve o Evangelho e quer viver aquilo que o Cristo ensinou para nós. Então é uma tristeza saber que o sistema religioso torna os homens piores e não melhores. Tem que tomar cuidado com esse vício. Eu me policio por causa que estou dentro do sistema religioso cristão, evangélico, pentecostal. Então eu me policio. Eu sei que de vez em quando tem o culto ao bezerro de ouro. De vez em quando tem lá o canto da sereia. Sempre tem alguém querendo pagar o seu passe, né? Eu que prego, por exemplo, o Evangelho pela misericórdia de Deus, recebo a ligação. Aí a pessoa pergunta: ô irmão Rogério, quanto que o senhor cobra para vir pregar para nós aqui? Aí eu tenho que fugir do caminho de Balaão. Qual que é o caminho de Balaão? Alugou o dom de profeta. Tem que fugir. Como que você faz para fugir? Irmão, eu não cobro, irmão. Não cobra não? Mas a gente pode cobrir a despesa do irmão? Fica à vontade, você pode cobrir, a gente aceita, com injeção de graça. Mas quantas vezes eu fui pregar, o irmão me convidou, fui pregar, cheguei lá, a gasolina para ir, voltar, a despesa toda, e o irmão: amém, irmão, Deus abençoe, obrigado, pode ir embora. Nessa hora que você é testado, é nessa hora que você não recebe nem a oferta da gasolina, você é testado, porque o diabo chega na hora para dizer para você: está vendo só? Veio, usou seu dom de profeta e nem um agrado te deu para você poder ir embora para casa com a sua gasolina. Sempre tem. Mas se você serve a Deus de graça, o apóstolo, tanto Cristo disse quanto o Evangelho disse: melhor coisa é dar do que receber. Porque se você tem para dar, olha só a bênção que você está. Agora, se você precisa receber, você está na prova. Então, se Deus te deu graça para você ofertar, e oferta. Toma cuidado com o sistema religioso, porque o pessoal começa a te oferecer: vem pregar aqui, quanto você cobra? Aí você coloca X, 100, 200, 300, 500, 1.000, 1.500, 5.000 reais. Que trabalhador do Brasil ganha 5.000 reais por 2 horas? Trabalhador, 5.000 reais? Não tem. Trabalhador não ganha 5.000 reais, o pregador ganha, o cantor ganha, o cantor gospel ganha. Um show que ele faz um show, que é sistema religioso. No sistema religioso ele faz um show e numa noite ele leva lá 10, 15, 30 mil reais. E se não tiver o cachê dele ali no final do show, o camarada se desconverte. Então Mamon falou alto. Essa é a crítica que a gente faz. O Evangelho sobrevive muito bem sem nada da religião. Muito bem. O Evangelho: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio dele. Palavra do Senhor Jesus. Quem tem fé para isso, meu irmão, não é presa de nenhum sistema.
Aí alguém perguntou para mim se eu estou falando contra a igreja. Eu falei, não estou falando contra a igreja. O apóstolo Paulo falou que a igreja é um grande mistério, mas o sistema religioso, ele usa nome igreja para poder engambelar as pessoas. O que significa? Então que eu tenho que servir a Deus no Espírito, servir a comunidade com simplicidade de Espírito, no Evangelho também, e eu tenho que saber diferenciar o que é corrupto e humano e aquilo que é de Deus. É difícil, mas é necessário. Coisa boa é servir a Deus numa igreja sadia, né, irmãos? Sadia. Você conhece as pessoas pelo nome, as pessoas te conhecem pelo nome, ninguém fica com a faca no seu pescoço, forçando você com ameaças do inferno. Servir a Deus com alegria, né? Que a gente viu semana passada.